Então, Júnior, as linhas de contrato em que nós normalmente atuamos com o cliente são as linhas de topografia, com drones e captura de realidade, levantamento 3D com laser scanner, levantamentos com georradar, que é o GPR. Essa é uma tecnologia que a Atos Survey está potencializando aí. Seria a parte de GPR 3D. Assim como você tem um mapeamento 3D de superfície, mesclar com um mapeamento 3D de subsolo para que você tenha um gêmeo digital mais confiável, né, da área de interesse. O desenvolvimento de projetos de engenharia multidisciplinar, orçamento e planejamento e o acompanhamento técnico de obras. Vou passando aqui as fases. Esse daqui são de mapeamentos que nós realizamos no S11D. Aqui a extração da topografia, né, das curvas de nível a partir da captura de realidade. Os escaneamentos da mesma área do canteiro 5, nós mesclamos na época, nesse case do canteiro 5, o scanner de solo com o mapeamento aéreo. E a transformação em modelo em malha 3D texturizada. Essa aqui é uma demonstração de como funciona essa tecnologia de GPR 3D. Após o mapeamento, você gera uma malha, você gera a modelagem do subsolo, mapeando todas as interferências, monólitos que existem no subsolo, tubulações, envelopamentos que estão passando naquela área de interesse, onde você vai fazer uma escavação ou vai fazer a implantação de algum novo projeto. O desenvolvimento de projetos, aqui nós temos a lista com alguns dos principais projetos que a Atos executou entre 2019 e agora 2023. Esse que está aparecendo na tela foi de um case que nós executamos em 2019, foi o canteiro 5, a desmonte do canteiro 3 e remontagem no canteiro 5, executado até a fase de 7D. E aqui nós temos a sequência em que a Atos trabalha, né? Primeiro nós realizamos a construção virtual sobre a captura de realidade, depois as simulações dinâmicas, que seriam os games da obra, né, digamos assim, para análise de viabilidade, tanto da implantação quanto simulação de equipamentos, simulações de operação e a emissão da documentação no fim do processo. Os modelos, toda a gestão da documentação é realizada em nuvem. Então, nós temos a publicação dos modelos e da documentação, que depois é realizada a emissão para os sistemas de gestão do cliente. As simulações dinâmicas são a aplicação de ferramentas de desenvolvimento. Nós utilizamos a construção virtual, junto com as simulações para movimentação de carga, as simulações de operação, por exemplo, dentro das ferramentas de game, para que você consiga, de forma mais imersiva, interagir com aquilo que você está executando. Esse aqui é uma movimentação de carga realizada também no canteiro 5, no S11D. Ao fim da construção virtual, nós utilizamos a mesma base de dados, o mesmo centro de informações, para realizar o desenvolvimento de cronograma e o desenvolvimento da curva financeira do projeto, associando com a construção virtual em uma mesma base de dados, onde nós podemos inserir as equipes de orçamento e planejamento, junto com as equipes de engenharia. Conforme a engenharia avança o desenvolvimento da construção virtual, as equipes de planejamento podem associar as atividades e também os custos, as responsabilidades, quem vai montar o quê, quando e como. E após a finalização dessa parte de orçamento e planejamento, da construção virtual, nós passamos para o acompanhamento técnico de obras. Seria a aplicação de ferramentas, né, de métricas para buscar a garantia desses resultados da construção virtual. Então, como você pode ver aqui, cada projeto é uma célula de informações. Antes, até a fase de 7D, toda a alimentação aqui era manual. Então, as equipes de medição em campo acessam a plataforma e vão alimentando o avanço pelos mapeamentos de forma manual. Hoje, com o 8D, com o crachá inteligente, nós conseguimos a retroalimentação dessas informações de forma automática. Por exemplo, com os crachás inteligentes, digamos que você tem uma carteira de 50 projetos em andamento.
Para cada célula de informações dessa, você sabe exatamente quantas pessoas tem no site, quantos trabalhadores tem no site naquele momento, por causa do sensoriamento. Aqui é a aplicação de captura de realidade para o avanço da obra. Esse é o escaneamento interno do edifício 32. Aqui o mapeamento externo do edifício 32 e o modelo atualizado conforme os levantamentos. Aqui é um pouco do histórico de terraplanagem, sobreposição em duas datas diferentes. Esse daqui é do emissário de esgoto de Canal dos Carajás, a comparação entre o primitivo e a movimentação externa. Esse aqui é um caso interessante que aconteceu aqui em Paraupebas, né? Nós fizemos o projeto de fundação da usina da mineração Rio Minas, que hoje é a Liga, e durante o acompanhamento da obra, nós identificamos na sobreposição entre as fases que a topografia havia locado a base B55 2,15 metros fora do ponto em que ela deveria estar. Agora você imagina, você tem um platô enorme, no qual visualmente você não consegue identificar os posicionamentos em relação ao projeto, e você tem um erro de locação de 2,15 metros. Toda a estrutura metálica já veio pronta de Minas Gerais. Então você imagina, você está falando de uma base aqui que tem 3,20 por 1,80, uma base de concreto. Se essa base tivesse sido executada aqui nesse ponto, ao invés do ponto correto, toda a estrutura metálica precisaria de ajuste. Então, essa identificação dinâmica, praticamente em tempo real, economizou para o cliente centenas de milhares de reais em prejuízos, né, que pode virar uma bola de neve absurda. Dentro dos sistemas integrados, nós podemos inserir as equipes de segurança do trabalho, que vão criando notificações nos mapeamentos, identificando pontos de, por exemplo, pessoas sem EPI, identificando pontos de risco. A equipe de meio ambiente também pode identificando acúmulo de material e materiais contaminantes que estão espalhados pela obra, gerando uma série de itens a serem resolvidos que o próprio sistema vai cobrando conforme o tempo vai passando. E, claro, você tem a geração de reportes automáticos, né, pela própria plataforma. Com o sensoriamento, aqui nós temos o crachá inteligente. Hoje, o que seria esse conjunto? Nós temos o crachá inteligente integrado aos relógios, que fazem o monitoramento de sinais vitais, os dispositivos para materiais e também para ativos. Você passa a ter todo o histórico de localização na obra, tanto desses materiais, dos ativos, por exemplo, uma empilhadeira, uma escavadeira, uma pá carregadeira, e das pessoas. Dentro dos sistemas, podemos definir zonas inseguras, que equipe vai trabalhar em qual ponto, quem tem acesso ou não para cada local das zonas de projetos. E toda a gestão de recursos humanos é realizada dentro da plataforma. Então, se um profissional acessou uma zona insegura, por exemplo, ou uma área que não é permitida para ele, ele leva uma bandeirada do sistema. Essa daqui é a tela mostrando os sinais vitais, onde as equipes de medicina, o pessoal da saúde consegue acompanhar, por meio de dispositivo móvel também, todo o conjunto de informações das equipes de campo. Então, por exemplo, você tem a equipe de andaime, você consegue entrar individualmente e identificar as informações de saúde de cada um deles. Por exemplo, frequência cardíaca, oximetria, pressão, sono, fadiga, frequência respiratória. O que isso vai fazer? Isso vai antecipar, por exemplo, algumas tomadas de decisão, como o Tatagiba falou anteriormente. Se a equipe de saúde identifica no monitoramento que a pressão do profissional está muito elevada, pode chamar ele do container, fazer mais uma aferição manual para saber se realmente, se não houve nenhum desvio, por exemplo, no equipamento. Verificou, identificou que realmente a pressão dele está alta, não, você não vai poder realizar essa atividade. Então, você já faz uma reprogramação da atividade, você trabalha com prevenção, você não vai trabalhar, no caso, já com tratamento de um sinistro. E esses são os conjuntos de funções do crachá inteligente, aplicado no BIM-8D. Check-in em tempo real, contagem de passos, cerca geográfica, alarme, os crachás
Nós temos a opção do crachá com alerta sonoro e a opção do crachá sem o alerta sonoro. Detecção de queda, o dispositivo tem acelerômetro que identifica, em caso de movimentações muito bruscas do profissional, quem é o profissional, o ponto onde ele caiu, por exemplo, e já alerta o serviço de emergência. Nós podemos conectar diretamente ao SECOM, o Serviço de Controle de Emergência do cliente, para que o crachá já realize o acionamento direto às partes interessadas. E o sistema envia notificação por SMS e também por e-mail para as partes interessadas em relação ao profissional. E o sensor de movimento. Esse sensor de movimento, vou dar um exemplo no caso do Covid, tá? Digamos que você cria aquela restrição de distância de 2 metros, 2,5 metros entre cada profissional. A partir do momento que um crachá se aproxima do outro, ele identifica que você está em proximidade com outra pessoa e já gera também um alerta. Aqui tem um pequeno vídeo, né, mostrando como funciona essa telemetria. Nós temos a telemetria externa, outdoor, e a telemetria indoor. A partir do momento que você está dentro de um prédio, por exemplo, e está conectando com os gateways que são de monitoramento interno, ele está alimentando informações. Quando você sai desse edifício, por exemplo, ele já vai conectar com o gateway externo para que você não perca a transmissão de informações, conectando diretamente com o gateway mais próximo. Essa tecnologia permite que você tenha conexão ponto a ponto entre os dispositivos e os gateways em até 20 km de distância. Claro, você tem, por exemplo, em cada caso de aplicação, nós precisamos fazer um site survey para saber qual seria a melhor iluminação do local, se tem interferências que vão atrapalhar, se vamos precisar mudar alguma coisa na transmissão de informações, na distribuição de hardware. E, por fim, essa é a forma que todos os elementos da obra se conectam à sala de guerra, se conectam ao servidor, e o servidor manda as informações para a internet. E aqui nós temos a centralização de todos eles, cada um deles como célula de informações. A nossa metodologia, ela funciona com células e subcélulas de informação, onde um profissional é uma célula de informação que alimenta as informações de produção dele, as informações relativas ao profissional. Os equipamentos é a mesma coisa, nós podemos criar periodicidade de manutenção no sistema, e o próprio sistema vai alertar conforme a programação que foi definida, e tudo isso fica centralizado nessas células gerais de informação. Tudo que é relativo a essa obra vai estar dentro dessa célula de dados.